Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo neste canal. Que ele possa ser uma grande bênção na sua vida. Amém, meus irmãos? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2018. Eu levantei hoje de manhã, um amado irmão, ele me mandou dois áudios. Ele me mandou 2 áudios. E ele falou, olha, ouve isso, Ana. Eu ouvi esses 2 áudios. E esses 2 áudios que eu ouvi me inspiraram a trazer a mensagem que eu venho trazer hoje para os irmãos. Amém? Espero que Deus me dê destreza para falar sobre o que eu vou falar hoje. A gente, meus irmãos, está para partir deste mundo. Não tenho dúvida nenhuma aqui, eu acho que tem dúvida, né? São poucos os que duvidam. Principalmente que quem busca esse canal ou canais como este aqui, já vem com... É tipo assim, a mesma coisa de eu entrar numa loja de tempero para comprar tempero. Eu sei o que eu quero comprar. Eu quero comprar tempero. Então eu não vou entrar numa loja de suco. Eu vou entrar numa loja que vende tempero. Então quem entra nesse canal, 99% das pessoas que caem aqui já estão vindo em cima de assuntos relacionados ao final dos tempos. Justo? Uma vez aqui dentro, as pessoas procuram assuntos que vão esclarecer a mente delas com relação ao final dos tempos. Uma vez que eu entendo as profecias, entendo que nós estamos no final dos tempos, entendo todas essas coisas que o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, está às portas, eu então me faço uma pergunta. Todos nós, por um momento específico, um motivo específico, fizemos essa pergunta. Ok, o meu bom Jesus está voltando. O que eu tenho que fazer para me encontrar bem com Ele? Para me dar bem nessa situação? Eu tenho que me preparar? Então eu entendo que eu sei a informação na qual do tempo em que estamos e sei o que eu preciso fazer para se dar bem nesse tempo em que estamos. Então eu preciso me preparar. Uma vez que eu preciso me preparar, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler a palavra, eu preciso orar e eu preciso buscar uma vida de justiça. Eu preciso ser reta com as pessoas, com as coisas, com as situações nas quais eu me encontro. Eu preciso cortar o pecado da minha vida. E é onde muitos entendem que eu não consigo sozinho deixar de praticar tal pecado. Mas eu aprendi que se eu buscar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ela vai me lavar por dentro, como um bálsamo, ela vai me desintoxicar. E quando eu menos esperar, eu não vou querer mais praticar tal ou tais pecados. Basicamente é assim que funciona. Porque a palavra de Deus, ela liberta, ela nos liberta. Você pode virar para mim e falar assim, irmã Ana, ora por mim, porque eu me sinto muito oprimida por causa disso, disso e disso. Eu oro por você. Mas se você, em contrapartida, não ler a palavra, não fazer da palavra de Deus o soro que vai te nutrir, que vai te tirar essa desidratação espiritual na qual você se encontra, a minha oração não vai servir de nada. Porque a palavra oração é falar e agir juntos. Orar, ação, Certa vez um pastor disse isso. Oração é, quando eu oro, eu falo, eu pronuncio, mas se você vê a palavra ação, ela conclui essa palavra oração. Então eu tenho que agir. Enquanto eu pronuncio, eu também ajo, eu faço alguma coisa, eu me movo. Então, meus irmãos, dentro de todo esse início de conversa aqui, hoje eu quero trazer para vocês um assunto que ele é muito importante e ele é o assunto base, ele é o assunto chave que está fazendo a diferença na cabeça daqueles que vão subir e quando chegarem lá vão ser bem-sucedidos diante do tribunal do Cristo e que já nessa terra estão fazendo uma belíssima obra para o Senhor e vai fazer a diferença também daqueles que podem até nem subir, podem ficar para trás. Pessoas que acham que estão fazendo a obra de Deus ou pessoas que acham que estão bem com Deus simplesmente, mas vão ter uma grande surpresa. Porque
tolo é o coração do homem. Se a sabedoria que nós temos não for dada do alto, não for dada de Deus, é tudo uma grande tolice. Inclusive a própria Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura. É loucura. Agora eu não vou ficar aqui rodeando nas minhas palavras, mas eu vou começar a entrar nos textos que eu quero entrar e dali eu vou estar trazendo, desabrochando esse assunto com os irmãos. Eu peço a você que está ouvindo que tenha paciência para ouvir. Eu vou tentar fazer esse vídeo até com mais devagar e falar mais devagar e tentar ser o mais clara possível para que você também compreenda o que está sendo dito aqui. Pode ser essencial para a tua vida. Isso é que faz a diferença. Quando você aplica isso que eu tenho para dizer para vocês hoje, é o que vai fazer a diferença para todos. Não para muitos, para todos. Ok? Então, se você abre comigo lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos ler do 1 até o 7. Vamos ler o que foi escrito nesse livro, nesse texto aqui. No título da minha Bíblia está escrito A Loucura de Votos Precipitados. O que é um voto, Ana Paula? Um voto é quando eu falo assim, eu vou fazer isso. Exemplo, eu vou fazer um jejum em oração, né? Deus, eu vou fazer um jejum de 3 dias. Um outro exemplo de voto, às vezes você vai numa igreja, chega lá, parece uma família pobre, aí o pastor começa a falar, meus irmãos, a gente precisa se juntar para ajudar essa família, não sei o quê. Quem se dispõe a ajudar? Aí você na tolice vai, levanta a mão, vai lá na frente. Até aí tudo bem, às vezes o pastor fala, ajuda com o que você puder e como você puder. Aí você vai, né, e sem pensar, você já vira depois pro pastor, fala aqui, pastor, tô pegando aqui o meu bloco de cheques e eu vou fazer aqui 12 cheques num valor de R$300 por mês e eu vou deixar tudo com o senhor. Cada dia que vencer, o senhor vai lá, pega essa folha de cheque e dá para essa família, porque é uma ajuda de custo que eu estou oferecendo para essa família, tá bom, pastor? O pastor vai virar para você e falar toda alegre, ó, que bom então, ok, eu dou diretamente pro senhor lá que está passando dificuldade, faz como se eu quiser, pastor. Eu estou assinando o cheque, o valor está aqui, todo mês pode ir lá durante 1 ano para sacar R$300, ok, pastor? Ok, então o pastor pega, dá o cheque pro moço, né, os 12 cheques lá para o moço. Eu sei que é um exemplo um pouco exagerado, mas justo para vocês entenderem o que eu quero dizer. O moço vai ficar todo feliz, vai rir até a orelha. Olha que bom, todo mês eu vou poder sacar R$300, é um dinheiro que vai me ajudar a fazer as compras para os meus filhos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O primeiro mês dá certo, o segundo mês dá certo. Aí imagina que chega o 3º mês, você está com um buraco na sua conta bancária, por motivos vários, por intempéries da vida, por tolice, por erros, não interessa. E você tem que voltar atrás e pedir para que o senhor não entre com cheque porque você não tem como cobri-lo. Imagina, que situação. E você então com o tempo entende que não é só aquele mês, mas os meses que se seguem vão ser todos complicados. São situações, meus irmãos, quando a gente faz voto precipitado. Ah, tem aquela velhinha lá que ela está dormindo sozinha, precisa de alguém para ir lá ajudar. Ah, eu vou lá e durmo com ela. Você fala sem pensar, fala na emoção, fala no amor. E aí, de repente, você vai a primeira noite, a segunda, a terceira. Quando chega na 4ª noite, a coisa começa a ficar pesado. Mas você se comprometeu? Como é que você vai dar o passo atrás? Agora imagina fazer votos com Deus. Imagina entrar dentro da casa de Deus ou em situações em que você se coloca na presença do Senhor com outros irmãos e você faz votos precipitados. Tem uma passagem bíblica que eu sempre fiquei com ela na minha orelha como uma pulga atrás da orelha, aquela passagem que diz assim, aonde estiver 2 ou mais, né, ou 2 ou 3, ou 2 ou mais reunidos, ali estarei presente. É um negócio assim, eu não vou buscar a passagem aqui para não... Mas todo mundo conhece, a maioria dos crentes conhece, porque virou ditado dentro de igreja, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei presente no meio deles, ou onde estiverem 2 ou mais reunidos. É onde eu, durante muitos anos, ficava pensando, peraí, então quando eu estou sozinha orando, Deus não está ali presente? Porque ele fala para a gente entrar no quarto, se fechar e orar em secreto, que ele ouve, mas ele não está ali?
E com o tempo, a gente vai entendendo certas coisas com o passar do tempo, meus irmãos, com a prática de oração, com a prática da leitura. A gente vai fatigando a vida cristã, né? A gente vai trabalhando, a gente vai caminhando, galgando dia após dia esse trabalho, essa vida, essa carreira que é estar com Cristo, ler a palavra, orar, falar com outras pessoas, trocar figurinha, ouvir palavra de sabedoria de pastores e tal. E outro dia me veio assim, instantaneamente mesmo, uma parte, porque eu não vou ser aqui presuntuosa em dizer que eu entendi 100% sobre isso, mas pelo menos eu hoje já posso dizer que eu entendi uma parte do que quer dizer esta palavra. Aonde estiverem 2 ou 3 ou 2 ou mais reunidos, ali estarei presente, né? É porque o que acontece? Imagina que eu monto um grupo de oração. Ok? Isso é uma coisa que todos nós temos esse hábito de fazer. A maioria de nós aqui temos uma célula, ou temos um grupo de oração pelo WhatsApp, ou estamos num grupo de oração que alguém criou, ou estamos num grupo que sabe lá do Facebook, tem um grupinho ali que está se colocando em oração uns pelos outros. Isso, enfim, a gente cai numa situação dessa. Ok? E ali então imagina que somos em 4 pessoas, somos 4 irmãs, 4 irmãos ali que entramos em acordo comum de que nós vamos orar. A partir de hoje nós vamos montar um grupo de oração. Qual é o motivo desse grupo? Qual vai ser o tipo de oração? Nós vamos orar exclusivamente pela salvação da família, das nossas famílias. Aí virão e falam, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai que estão perdidos. Aí vira o outro e fala, eu tenho minha irmã. Aí o outro, eu tenho meu marido. Outro, eu tenho meu filho. Ok. Então nós vamos colocar o nome dessas pessoas e vamos orar pela salvação deles. Enquanto o Senhor não vier arrebatar a igreja, a gente vai estar aqui orando todos os dias pela nossa família. Vamos apresentar esses nomes, vamos apresentar as causas, vamos chorar uns pelos outros, ok? Ok. Aí você começa então orando, aí você ora, o outro ora, mas aí o outro não ora, não está em concordância. Mas aí ora depois, aí não ora depois, e quando passa um certo tempo, aquela coisa, esse propósito já não está tão constante, tão contínuo. Então existe falta de concordância, existe legalidade para o inimigo agir, literalmente falando. Mas vamos imaginar o outro lado da moeda. Imagine que as 4 pessoas estão mantendo esse compromisso umas para com as outras e elas estão orando. É onde eu entendi, meus irmãos, que então essa palavra que diz que 2 ou mais, 2 ou 3 reunidos, ali estarei presente, essa presença, e eu não estou dizendo que esse é o entendimento total dessa palavra, mas eu posso garantir que é parte desse entendimento total desta palavra. É que Deus literalmente entra em concordância com os pedidos. É onde entra naquela passagem, está lá na frente no Novo Testamento, que diz assim, pedi e ser-vos-á dado. Dentro do momento que a gente pede algo que é da vontade de Deus, que é da vontade do Senhor, então se a gente pedir, Ele nos dará. É claro, vou falar para Deus, eu quero uma Ferrari. Aí tem outra irmã orando comigo, Senhor, abençoa a irmã Ana Paula, que ela consiga comprar uma Ferrari. Aí entra um terceiro, sim, meu Deus, que o sonho dela é uma Ferrari vermelha, aleluia. Aí tem 2 ou 3 e todo mundo em concordância. Será que Deus me dá essa Ferrari? Absolutamente não, porque não é da vontade de Deus me dar uma Ferrari. Para que ele vai me dar uma Ferrari? Provavelmente ele vai pensar no coração dele, mas se eu dou uma Ferrari para Ana Paula, ela mora numa cidade que as ruas são todas cheias de buraco. A Ferrari é um carro que é feito para correr, é um carro feito para ser livre, é um carro largo. Se eu dar um carro desse para ela, depois ela vai ter acidente, ela vai ter problema para pagar o imposto, o IPVA desse carro, que é caríssimo. Ela vai correr o risco de ser sequestrada, ela vai correr o risco de ser roubada, ela vai correr o risco de atrair para a vida dela gente invejosa. Para que eu vou dar uma Ferrari para Ana Paula? Dá para entender? Não é da vontade do coração de Deus. Então, meus amados,
Aqui tudo entra nesse título, a loucura de votos precipitados. Quando a gente se coloca junto com outros irmãos e nos colocamos num compromisso mútuo por uma causa em comum, a gente então está como que fazendo um voto. Eu vou participar e eu vou fazer a minha parte dentro das condições nas quais me foram apresentadas. A partir do momento que eu me coloco ali, mas eu não obedeço esse regulamento do voto, então eu estou fazendo uma loucura. É onde eu começo a ler para os irmãos aqui o texto próprio dito de Eclesiastes capítulo 5, e a gente vai desenvolver nesse assunto que é muito perigoso, mas também é muito poderoso, dependendo do modo como é feito. Guarda o pé. Olha lá, o escritor já começa dando a paulada aqui na cabeça do povo. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias ou palavras loucas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Por que eu estou entrando aqui nesse assunto? Você vê que esse tema fala da boca, da língua, do falar. E aqui ele já começa dando uma advertência: guarda o pé quando entrar na casa de Deus. É como se Deus estivesse falando para nós: guarda o pé antes de abrir a boca para falar comigo. Para que a gente não fale precipitadamente. Normalmente aqui, eu trabalhando sempre em cima desse assunto aqui, casa de Deus, a palavra nos ensina para a gente guardar o pé quando entramos na casa de Deus. Por quê? Para a gente não pronunciar palavras tolas diante de Deus. Para a gente também não pronunciar palavras tolas diante dos irmãos. Para a gente ter sabedoria e mais ouvir do que falar. É melhor não fazer um voto com Deus ou um voto na presença da casa de Deus do que fazer um voto e não cumpri-lo. Então eu abro o tema de hoje com a advertência do atenção. Quando você se coloca na presença com o Senhor, na presença do Senhor, junto com a igreja de Cristo, guarda o pé. Hoje nós somos, tem muitos que têm igreja, tem muitos que não têm igreja, mas hoje acontece um fenômeno que nós estamos, de certo modo, reunidos online. Nós hoje estamos reunidos, estamos congregando de certo modo, pelo amor de Deus, não vamos tirar palavras que eu não falei da minha boca. Congregar é estar junto. Congregar é ir fisicamente num local e estar ali com outros irmãos, é participar em um só corpo de Cristo, ok? Mas a coisa é real e a gente não pode desconsiderar que a internet hoje virou um local de congregar também, meus irmãos. Olha que lógica, eu venho aqui, posto meu vídeo, vocês vão e escutam. Quer dizer, cada vídeo que é postado tem uma quantidade de pessoas que param tempo para ouvir. E muitos dão glória a Deus, muitos pedem perdão a Deus, muitos crescem nas coisas de Deus. Então, de certo modo, espiritualmente, nós somos um corpo que estamos em sintonia, estamos diante do Deus Todo-Poderoso, estamos crescendo em estatura,
Estamos amadurecendo no conhecimento das coisas do Senhor. A vida de muitos tem sido transformada através da congregação, né? Através da participação pela internet. Vi casos e casos de pessoas falando para mim, eu não tenho uma igreja, eu não consigo, por vários motivos. Tem uma amada irmã que ela mora num local, não é no Brasil, ela mora num outro país, e ela tem muitos problemas de saúde, problema na coluna, problema nas vistas, problema ali, problema aqui, ela não tem carro. Ela não tem carro. E a igreja que ela tem que ir fica numa outra cidade, fica muito longe para ela ir. E ela fala para mim, falou, irmã, para mim é impossível praticamente ir, por motivos de saúde. Eu não tenho como me locomover praticamente toda semana a essa igreja. Então eu falo para você que o meu local hoje, onde eu tenho me sentido mais próxima dos irmãos, é pela internet. Então, meus irmãos, não é o discurso de que não tem igreja que presta, eu não vou porque eu não tenho, então eu fico na internet. Não é esse o discurso aqui. É claro que também esse discurso pode fazer parte, mas não vamos generalizar as coisas. Amém, meus irmãos? Nunca vamos tacar pedra numa igreja, templo feito por mãos, porque é menina dos olhos de Deus. Tem muita igreja aí salvando vidas todo dia. Todo dia, todo dia. E eu falando em salvar vidas todo dia, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Enquanto a porta da graça estiver aberta, almas estão sendo salvas. Até o segundo anterior ao arrebatamento, se é que poderia ter tempo em um segundo para uma pessoa ser salva, mas vamos dizer que a conclusão da oração de entrega dela a Cristo, ao arrependimento, todo esse processo de lavagem, né, da alma e o nascer de novo aconteça um segundo, termine, conclua um segundo antes do arrebatamento. Eu garanto para você que essa pessoa vai ser arrebatada. Não pense que acabou, que a mensagem do arrebatamento foi dada, que quem recebeu, recebeu, quem não recebeu não vai receber mais, que o coração do povo está travado e daqui. Não! Enquanto tiver aberta a porta da graça, se poderá entrar por ela. Existem pessoas, meus irmãos, que se arrependem todos os dias e morrem e vão para o céu. Eu gosto muito de lembrar do ladrão da cruz. Aquele homem teve minutos, talvez pouquíssimas horas. Ele precisou dizer só uma frase, meus irmãos, para decidir o futuro eterno dele. Senhor, quando entrares no teu reino, lembre-te de mim. Meus irmãos, foi uma frase que ele disse, mas ele disse do mais profundo e sincero coração. E Jesus ali na cruz olhou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então tira essa tolice de ideia da cabeça de achar que o arrebatamento já está com a lista pronta, como uma lista de gente que faz festa, né? Só quem está na lista é que entra para a festa. Se você não está na lista, você não entra. Absolutamente não. É tolice, é ensinamento de tolo. Se tem gente por aí falando que o arrebatamento está decretado, mas quem vai estar dentro já está fechado, não tem mais gente que vai arrepender, não tem mais nada. Então, para que nós ainda estamos nesse mundo? Me explica, para que nós ainda estamos aqui? Vamos imaginar que o meu nome, que o teu nome, que o nome desse grupinho de 4 gatos já está na lista de Deus. Esses aqui vão ser arrebatados naquele dia, naquela hora que ninguém sabe. Então, para que nós ainda estamos aqui? Porque se está decretado que tal pessoa vai ser arrebatada, está decidido por Deus, isso aqui vai ser assim, basta, é porque essa pessoa está pronta para ser arrebatada. Então, se eu estou pronta, para que eu vou ficar aqui nesse ambiente de trevas que jaz no maligno? Para acabar me gastando? Para começar a me apodrecer? Sim, são coisas que são ditas por aí que não tem sentido. Então, se você está ouvindo esse tipo de ensinamento, repreenda esse negócio no nome de Jesus, porque esse tipo de ensinamento tem levado pessoas a se sentirem indignas de serem arrebatadas. E a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça,
é dádiva de Deus, é presente de Deus, é dom gratuito. E a partir do momento que o teu coração é sincero, minha irmã e meu irmão, você pode ter certeza que se o teu coração esse é um detalhe. Se o teu coração é sincero com Deus, e esse coração sincero é: Deus, eu sou sim um pecador, mas eu te aceito como Senhor da minha vida, e a minha vida é tua, e eu só quero saber de servir e fazer a tua vontade, e serei fiel até a morte, até o dia que o Senhor me buscar. O Senhor é o meu amor maior, nada mais me interessa. Quer dizer, um coração genuíno, um coração sincero com Deus. Pode ter certeza, esse coração, ele é válido, ele vai ser arrebatado. Não pense: ah, meu Deus, mas eu não estou pronto, porque eu escuto tanta bobeira por aí que eu acho que tudo isso está encaixando na minha vida. Então eu não estou pronto para ser arrebatado, eu estou com medo. Será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Tem muita gente ensinando besteira. Infelizmente, essas pessoas têm arrastado muita gente com eles. E essas pessoas estão caindo. É onde diz até aquela palavra: é um cego guiando outro cego. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe Satanás pôr o dedo na tua cara e te acusar. Não pense que Deus ele é excêntrico ao ponto de fazer uma listinha de uma cúpula, né? Um grupinho, uma elite, e arrebatar aquela elite e o resto vai ficar. Porque enquanto a porta da graça estiver aberta, vai ter salvação, ao ponto de essa salvação ser digna do arrebatamento. Porque é o sangue de Cristo que te justifica. E é o teu coração sincero diante de Deus que vai te dar plausão, vai te dar acesso a esse evento. Repito, se a tua conversão verdadeira, se a tua oração verdadeira terminar 1 segundo antes do momento do arrebatamento, você vai subir sim. Amém, minha querida? Amém, meu querido? Então, meus amados, tudo isso que eu estou falando encaixa nesse texto de Eclesiastes capítulo 5. É a loucura do falar de muitos. E agora eu quero ir com vocês aqui em Eclesiastes capítulo 10, do 12 ao 15. Espera. Eclesiastes 10, do 12 ao 15. Com calma, meus irmãos, porque, olha só. Presta atenção, Eclesiastes, capítulo 10, do 12 ao 15. Eu poderia ler todo o capítulo 10, mas aqui não é o que convém para não alongar o brodo, né? Não alongar o caldo. Vamos só do 12 ao 15. Depois, se quiser ler todo o Eclesiastes, presta atenção. Nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. O que é uma pessoa tola? Uma pessoa tola no dicionário significa um bobo, uma pessoa que não é esperta, não tem destreza. Ela vai de modo estúpido pela vida, tolice. Ela é boba, ela é bobona, ela é uma pessoa estúpida, literalmente estúpida, uma pessoa tapada. Tem uma vez eu trabalhei com uma senhora que ela tinha esse hábito de, quando aparecia um tolo, ela, ô topeira, chamava a pessoa de topeira, coitada da topeira é inteligente. Mas ela gostava de comparar uma pessoa a uma topeira, porque a topeira, se eu não me engano, sei lá porque que chamava o povo de topeira. A gente sabe que é uma expressão popular do Brasil, né? Ô topeira. Um tolo é isso, meus irmãos. É uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem esperteza, que não tem destreza, que é estúpida, tapada. Ela não tem noção, muitas das vezes, das coisas que diz. Então, as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, são estupidez. Se eu quisesse substituir essas duas palavras aqui por palavras mais populares, eu diria: as primeiras palavras da boca do bobo são estupidez e tolice, ok? As últimas são loucuras perversas. Presta atenção. O tolo, ele começa falando estupidez, começa falando besteira, coisa com coisa, não diz coisa com coisa, começa na bobeira.
Mas tem sempre um grupinho que escuta, ok? E o tolo continua falando estupidez. Ele acha que é sábio, ele acha que sabe, ele acha que tem certas coisas que sabe, e ele vai falando em cima da tolice. Não tem nenhum ligamento, uma coisa com a outra, não tem harmonia no que ele fala. Às vezes até os próprios frutos desta pessoa são frutos de, por exemplo, frutas de ira, frutos de... Gente, tem gente que vive brigando com todo mundo. A gente vê isso aqui, eu estava citando um exemplo aqui de um senhor que mora na minha rua. Esse moço do nada briga com todo mundo, mas se sente um grande homem sábio, um grande homem culto, se sente o melhor de todo mundo, ninguém vale nada para ele, acha que sabe tudo, mas é um grande tolo, E ele tem plantado discórdia na vida dele. E as primeiras palavras dele são estupidez. Ainda me lembro quando ele vinha na casa do irmão dele, que no caso é o meu sogro, conversava aqui, ficava com cigarro na mão lá conversando, só baboseira, só besteira, não falava nada com nada, não tinha sabedoria. Mas as últimas palavras são loucura perversa. Por que loucura perversa? Perversidade, maldade. Porque quando um tolo fala, e outros ouvem, eles vão sendo enlaçados no engano e na mentira. E é um cego guiando outro cego. E as suas últimas palavras, quer dizer, chega um tempo de fim para essas coisas, né? As suas últimas palavras são loucura perversa. Porque chega num ponto que todo grupo entra num estado de ignorância tão grande que eles já estão loucos perversamente. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Estulto é estúpido. Então o estúpido multiplica as palavras. É o que acontece, é mentir, é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Você fala uma coisa no início, no final é outra totalmente diferente, porque vai sendo multiplicado de modo estúpido, né? Ninguém escuta direito, o que acha que escutou passa para frente, aquele escutou já errado, acha que escutou certo, escutou mais errado ainda da sua interpretação e o negócio vai só virando uma bola de neve. Então o estulto multiplica as palavras. Um detalhe, normalmente pessoas aqui falando no nosso meio, tá bom? No nosso caso, normalmente pessoas que pregam tolice, que pregam coisas estúpidas, sem base bíblica, no nosso caso aqui falando, porque a gente fala de Bíblia, né? Não tem muito como dizer. O que acontece? Eles ouvem coisas sem base bíblica, mas eles acham que entendem, acham que aquilo está certo, e eles vão multiplicando, e vão dando até muitas das vezes a interpretação deles em cima de coisas sérias. E eles vão multiplicando a tolice no meio do povo. Infelizmente, porém eu posso dizer uma coisa, eu agradeço a Deus aqui nesse canal, porque a maioria das pessoas que seguem esse canal são pessoas que realmente leem a Bíblia. Tem hora que eu paro para ler comentários, tem alguns que deixam certos comentários, você vê que as pessoas realmente leem Bíblia, as pessoas realmente, quando escutam uma coisa da minha boca, lembram, não, aquilo ali é a passagem que está lá, tal. Se não sabem, vão pesquisar. Quantas vezes, amados irmãos, deixam ali a referência bíblica, que muitas das vezes eu não me lembro, porque a minha cabeça, sinceramente, para lembrar a coisa é terrível. Admito, sempre admiti isso, e graças a Deus, porque talvez Deus seja de propósito a minha cabeça assim, para que pessoas como você, que tem uma mente mais concentrada nas referências bíblicas, pode vir depois deixar para nós aí, e quem lê comentário então vai achando, né, vai aprofundando no conhecimento, e aí nós estamos até em concordância, são 2, são 3, são 10 pessoas aqui falando a mesma língua, né, e é um complementando o outro. Graças a Deus. Se eu falar besteira aqui nesse canal, tem quem me puxa a orelha, graças a Deus. Se eu digo coisa aqui que não presta, tem quem me como é que fala? Admoesta, né? Graças a Deus. Eu nunca vi esse canal como a Ana Paula, que é dona do canal Os Últimos Dias Antes do Fim, a Ana Paula fala e o resto ouve, acabou. Não. Mas eu vejo esse canal como um meio de interagir com outras pessoas de Deus. É claro que tem certas pessoas que soltam certas coisas aqui, que a única coisa que eu posso fazer é remover o comentário delas.
Tem pessoas que tem hora que eles falam coisas que nos ofendem. Tem pessoas que blasfemam contra Deus nesse canal, escrevendo comentários realmente que não tem sentido. A gente remove. Mas graças a Deus, realmente a maioria está de parabéns. Porque são pessoas que a gente vê que realmente buscam a ler a palavra. Então, quando elas escutam o que está sendo dito aqui, elas, não, realmente isso aqui está escrito. E eu deixo as referências. Sabe por quê? Cada vídeo meu tá cheio de referência bíblica, porque você depois pega isso e vai estudar sozinho. Você pega essas referências, como elas estão na ordem dispostas, e vão lendo. E aí o Espírito Santo, se for uma coisa realmente que vem de Deus, ele vai te convencer. Olha aqui, tá harmônico. Realmente isso é um ensinamento que vem do céu. Amém, meus irmãos? Para ter prova, para não deixar aí que é a Ana Paula que está falando da cabeça dela. Mas normalmente o louco, o tolo, ele escuta, ele não vai checar, ele não vai ter certeza daquilo que ele está falando. Mas ele solta no ventilador assim mesmo. E um bando de gente que não busca a palavra de Deus, quer dizer, não são os crentes de Bereia, tomam posse. Amém, o irmão, o pastor, a irmã pregou tal coisa, falou tal coisa e é de Deus. Mas que é de Deus? Será que é de Deus? Então o estúpido multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Ainda que o homem não sabe o que sucederá, o que acontecerá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Quer dizer, se eu, Ana Paula, solto no ventilador, e você sabe o que significa a expressão soltar no ventilador, eu não vou entrar na totalidade dessa expressão, mas você sabe, joguei no ventilador, você sabe o que o povo joga quando usa essa expressão. Então imagina que eu jogo tal coisa no ventilador aqui, ok? Eu acho que tá certo aquilo que eu falei, soltei para frente. Vamos imaginar que é uma grande sujeira. Mas eu sou tola, eu não sei o que eu estou dizendo, eu acho que eu sei, mas não sei, mas soltei assim mesmo. Entrei na presença de Deus, entrei na congregação dos irmãos, abri a minha boca estupidamente e soltei uma grande sujeira. Aqui pergunta, eu não sei o que sucederá e não sei o que vai acontecer depois de mim. Quer dizer, eu me calei, eu soltei no ventilador, eu me calei, eu plantei uma doutrina errada e acabou. Outras pessoas colheram aquela doutrina errada. O que vai acontecer? Será que alguém vai eliminar aquela doutrina, vai corrigir, vai falar, isso aqui está tudo errado, a coisa é assim? Ou será que eles vão só engrandecer a grande coisa que eu soltei no ventilador? Dá para entender? É isso que Deus se pergunta. É isso que Deus coloca aqui para perguntar para nós. Você sabe o que vai vir depois de você? Depois que você soltou isso, o que será que vai acontecer? Você tem ideia? Você não sabe. Você não sabe. Amados, grandes movimentos nascem de poucas pessoas, de pequenos grupos. Pequenos grupos começam a ter uma ideia. Eles fazem uma idealização, uma filosofia. E aquele negócio vai virando uma bola de neve e vira um grande movimento mundial. Você vê aí as seitas, as heresias, as religiões espalhadas pelo mundo, nascem de pessoas tolas, de pessoas que começam com palavra estúpida e terminam com loucura perversa. É isso que mais ou menos nós estamos tentando entender aqui. O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Olha só. Aqui, eu acho que quem escreveu o Eclesiastes foi Salomão, eu não tenho certeza, não, eu vou voltar lá, vamos ver se ele fala que você já fez também. Se você pudesse, vamos ver aqui. Você já se fez essa pergunta de que adianta estudar? De que adianta tentar se dar bem com as pessoas? De que adianta tentar fazer tudo certinho se os seus amigos riem de você? Você alguma vez já pensou que a vida não tinha sentido? Há um livro na Bíblia que concorda com isso. A vida é vazia. Nada tem sentido. Pelo menos foi o que o rei Salomão pensou depois de que ele se afastou de Deus. Aqui, ó.
Salomão, depois que se afastou de Deus, pensou que a vida não tinha sentido, mas Salomão estava errado. Se você der ouvidos ao que a palavra fala a respeito de Deus e do seu plano para você, vai descobrir que a vida tem muito sentido. Amém. Foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Eu estou falando aqui porque, como eu não tenho certeza, né? Não quero soltar como uma tola certas coisas. Pelo menos a minha Bíblia, que é uma Almeida revista e atualizada, diz que foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Não sei se ele escreveu todo o livro de Eclesiastes. Acho que certa vez alguém disse que eles não têm tanta certeza de quem foi o autor, mas vamos ficar com o que a Bíblia minha está dizendo, que quem diz que quem escreveu foi Salomão, ok? Se eu estiver errada, se tiver alguém que tem mais referência aí com mais precisão, pode deixar nos comentários. Mas, basicamente, é isso que a gente vê, meus irmãos. A tolice na boca dos tolos. Gente que solta só besteira. E o povo cai nas besteiras. Sabe qual que é o perigo, meu? Olha, nós estamos no tempo das profecias. Nós sempre tivemos em tempo de profecia, tá? Desde que o mundo é mundo, profecias têm se cumprido. Mas nós estamos no tempo das últimas profecias. Quer dizer, a conclusão de tudo está próxima. Então, nós estamos num momento da humanidade que tudo é muito curioso, tudo é muito grande. As coisas que estão por vir são eventos extremamente grandes, gloriosos, no sentido que vai vir tem muita pompa. O arrebatamento é um evento que vai fazer um estrago na terra. Vai ficar um buraco nesse mundo. O povo vai ficar correndo para um lado e para o outro, querendo entender. E aqueles que vão entender vão entrar num desespero muito grande. E num estado de peso de consciência também. Então, é um evento glorioso. Amém. Eu estou muito emocionada hoje. Eu estou num estado emocional hoje muito delicado. Me perdoem se eu falar alguma coisa aqui que ofenda você. Já te falo de antemão. Depois do arrebatamento, vem outros eventos também gloriosos. Glória significa algo pomposo, algo grandioso, algo poderoso demais. E aí você vê Gog e Magog, né, que vai ser uma guerra que vai fazer um estrago nas nações árabes. Não tenha dúvida. Eles estão aí se levantando com tanta força, estão armados até os dentes. Ontem eu li um artigo que fala que, eu poderia até abrir o artigo aqui para ler, mas eu não vou ler porque é muito grande, mas só para vocês terem uma ideia. Nesse artigo que eu li ontem, está dizendo que tem nações ali que estão inclusive aliadas com a Rússia, e eles estão armados até o dente, meus irmãos, para acabar com Israel, tá? Eu tô tentando achar aqui para tentar ler mais ou menos, mas eu não vou achar não, meus irmãos, e eu não vou alongar esse tempo não, mas é só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui, só para tentar puxar aqui uma coisa que eu falei. Olha só, comportamento anormal com os pássaros. Ok, o artigo. Eu vou abrir o artigo aqui, só para vocês terem ideia, meus irmãos, do que está vindo. Maior base militar do mundo foi montada para atacar Israel, aponta relatório. Irã e Hezbollah teriam 250 mil foguetes na Síria e no Líbano apontados para o Estado judeu. O relatório de inteligência dos Estados Unidos, trazido à tona pelo deputado republicano Mike Gallagher, confirma as ameaças. Aliado de Trump, Gallagher faz parte do Comitê de Serviços Armados do Congresso americano. Possui uma larga experiência na área da inteligência, tendo servido por 7 anos como marinheiro no Médio Oriente, né, no norte da África. Aí ele começa: os territórios que o Irã e o Hezbollah controlam no Líbano e na Síria formam a maior base militar do mundo no momento, explicou o deputado em uma entrevista do rádio essa semana, esses dias, né? Disse também não ter dúvida que o maior perigo no Oriente Médio nos últimos 6 anos foi o fortalecimento do eixo iraniano-russo. Só para dar um detalhe, a Rússia está no extremo norte de Israel.
A gente lê sobre Gog e Magog, tem muita gente batendo na tecla dizendo que a Rússia não tem nada a ver com Gog e Magog, mas curiosamente a Rússia está sempre em conchavo com o Irã. Tem alguma coisa aí, né? Essa rede de ameaças avançou em todo o Oriente Médio, quer dizer, o fortalecimento do eixo iraniano-russo. O Irã é um dos maiores inimigos de Israel e a Rússia está em conchavo com o Irã. E essa rede de ameaças avançou em todo o Oriente Médio. No território libanês, o Hezbollah transformou centenas de aldeias, quer dizer, bairros populares, em fortalezas militares, preparando escudos humanos que se tornarão vítimas caso Israel revide, reaja. O que eles fizeram, meus irmãos? Eles instalaram suas bases de mísseis dentro dos bairros populares, no Líbano. Então, eles vão atacar Israel dali. Israel vai querer se defender, sempre com míssil. Só que cada vez que Israel tentar se defender, quer dizer, se eu aponto para a cidade de Jerusalém, de uma cidade libanesa, dentro de um bairro libanês, e eu mando meu míssil dali, Israel vai entender, aquele míssil saiu de tal lugar. Então, nós vamos ter que destruir os nossos inimigos que estão ali naquele lugar. E pode ser que eles tenham mais mísseis ali, e eles têm, então nós vamos ter que destruir a base deles. Se Israel manda o seu míssil naquele local, vai destruir a base dos inimigos, mas junto com eles, pessoas normais como eu e você. Dá para entender a perversidade desse povo árabe? O que eles fizeram ali? Essa liga russa-iraniana e junto. Mas vamos lá. O político diz não acreditar que tanto armamento era para fins defensivos, porque eles dizem que Israel vive atacando a eles, né? A conversa que a gente ouve pela mídia é essa. Eles possuem, meus irmãos, 180 mil foguetes e mísseis espalhados por todo o Líbano e 70 mil foguetes na Síria, tendo transformado a região fronteiriça com Israel, quer dizer, o Líbano, a Síria, essa região onde tem esses foguetes, faz fronteira com Israel. Olha só. Tendo transformado a região fronteiriça com Israel efetivamente em uma base militar, porque está com todo esse armamento ali, vira uma base militar. São 250 mil foguetes ao todo, a grande maioria escondidos em áreas civis. Denuncia. Então, nos bairros populares ali daquelas cidades, às vezes os habitantes nem sabem o que está debaixo do chão, onde eles pisam. Ele lamenta que provavelmente muitos desses mísseis foram adquiridos com dinheiro dado ao Irã como parte do acordo nuclear assinado pelo ex-presidente Barack Obama. Acho que não estamos calculando adequadamente o custo deste conflito. Acredito que os israelenses não enfrentam uma ameaça como essa desde 1973. Se eu não me engano, é que mais ou menos pelas datas, meus amados, pode estar relacionado aqui com coisa do Hitler, eu não sei. Quando é que foi que teve a guerra do Hitler lá, que ele matou não sei quantos mil judeus? Bom, deixa quieto. Talvez seja a maior de sua história. Olha só, o maior conflito, a maior ameaça da história de Israel desde 1973. Insiste o tal do senhor Gallagher. Acredita que o mundo deveria olhar para o que ocorre na Síria além da guerra civil. Faz também um pedido. Olhemos para as colinas de Golã, considerando que o Hezbollah está tentando reivindicar esse território e usá-lo como ponto de acesso para um futuro ataque contra Israel por terra. O Hezbollah afirmou que a derrubada do caça F-16 na semana passada marcou o início de uma nova fase estratégica que impediria novos avanços israelenses sobre o espaço aéreo sírio. Obviamente, a situação ali é complexa, com o governo de Assad tendo controle basicamente apenas na região de quem? Damasco. Tem a profecia, né? Dizendo que Damasco vai ser completamente destruída, assolada e nunca mais será a mesma. Não sei quem é que disse, eu ouvi isso ontem da pregação de um pastor, um homem de Deus, e ele garantiu que já mais 70% de Damasco já está toda destruída. Se você pesquisar agora aí no Google, Damasco, imagens em tempo real,
você vai ver a maioria da cidade toda destroçada, toda em, como é que chama? Cascalho, por terra, né? Tá toda em entulho. Parte do território da Síria é controlado pela Rússia. Olha aqui, meus irmãos, presta atenção no que está sendo dito aqui. Isso aqui é jornalismo, hein? Se eu estou falando corretamente. Parte do território da Síria é controlado pela Rússia, parte pelos iranianos, enquanto os Estados Unidos ainda retêm posições e os curdos dominando a região na fronteira com o Iraque. Em meio a isso tudo, vários grupos extremistas ainda lutam e o exército da Turquia agora está tentando fincar sua bandeira invadindo a região de Afrin. É claro, meus irmãos, que a gente não entende onde são todas essas terras, a gente lê esses nomes aqui, fica um pouco vago, mas presta atenção, a Rússia controla, parte do território da Síria é controlado pela Rússia. A Rússia está lá, como um cão de guarda, olhando para o inimigo, caladinho. Vamos tomar cuidado, a Rússia está lá. Tem gente falando que a Rússia não tem nada a ver com Gog e Magog, mas a Rússia está sempre envolta com o Iraque, com o Irã. Esse último acontecimento trouxe mais tensão à região, pois está prestes a contrapor os Estados Unidos que apoiam os curdos, com as forças de Erdogan que tratam a todos como seus inimigos. Não podemos permitir que o eixo iraniano-russo se transforme em um eixo iraniano-russo-turco, quer dizer, como se a Turquia viesse a entrar nessa coalizão entre Rússia e Irã. Isso seria um desastre absoluto para nós, ressaltou Gallagher, que é o primeiro-ministro lá nos Estados Unidos, um negócio assim, relembrando quem é o senhor. Ele defende que haja um esforço internacional para impedir que o Irã estabeleça um corredor terrestre que ligue Teherã com Damasco, passando por Bagdá. Neste momento, eles lutam para consolidar essa trilha por terra. Acredito que devemos limitar com urgência todos os avanços do Irã e seus aliados na região, encerra. Muito do que o deputado americano está tornando público agora já é discutido em Israel há meses. Presta atenção nessas notícias aqui, meus irmãos. O general Yaakov Amidror, não sei se eu li o nome dele certo, que foi conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, falou recentemente que o Hezbollah prepara-se para uma terceira guerra do Líbano com Israel. A primeira foi em 1982, a segunda em 2006, com duração de 34 dias. Porém, as coisas são muito diferentes agora. O arsenal do Hezbollah, patrocinado pelo Irã, que está junto com a Rússia, se multiplicou. Eles dizem ter cerca de 50 mil soldados, incluindo reservista. O que é um soldado reservista? É aquele moço que está na casa dele, vivendo uma vida pacata e normal. Mas se acontece uma guerra, ele recebe um telefonema. E assim que ele recebe o telefonema, ele tem que fazer as malinhas dele e ir para o campo de batalha. Se chama reservista. Ele não pode dizer não, hein? Não sei o que acontece se ele diz não, mas é um negócio mais ou menos assim. Em setembro de 2017, um comandante do Hezbollah disse que havia mais de 10 mil soldados no sul da Síria, perto da fronteira de Israel, prontos para lutar. Em setembro do ano passado, aquele mesinho lá que coçou a cabeça de muita gente. Os analistas estimam que, com o poder de fogo atual, entre 1.500 e 2.000 foguetes seriam disparados contra Israel diariamente em uma guerra. Quer dizer, os analistas, os especialistas, pelas informações que eles têm, eles fizeram um estudo, um levantamento. Nesse levantamento, eles dizem, se tiver uma guerra efetiva contra Israel, o negócio aqui é tudo Israel, tá? São esses países da coalizão iraniana, russa, árabe, digamos assim, junta todo mundo e fala, vamos lutar contra Israel, que eles têm um poder bélico, um poder de lançar por dia de 1.500 a 2.000 foguetes. Gente, um foguetezinho que é disparado causa um estrago. Eu nunca vi perto de mim, você também com certeza não. O máximo que a gente viu disso foi na televisão e muito malamente. Se você quiser ver direito, vai no YouTube, né? Você acha uma coisinha mais... Mas basta ver aí os vídeos da cidade de Damasco. Ela está destruída. 70% dela tranquilamente foi pro saco.
Agora está dizendo aqui que os analistas estimam que o poder bélico de fogo desse povo é de 1.500 a 2.000 foguetes sendo disparados contra Israel diariamente numa guerra. Gente, imagina, todo dia, a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Roma, a cidade de Paris. Junta uma dessas cidades aí. Todo dia caindo numa dessas cidades. E você vive lá, tá? 1.500 a 2.000 foguetes. Num dia só. Num dia só. Será que sobra alguma coisa no dia seguinte para eles voltarem a disparar mais 2.000, 1.500 foguetes? E assim sucessivamente? Dá para vocês entenderem o que está se levantando contra Israel nesse momento que nós estamos aqui agora estudando a Bíblia? Um grande contraste com cerca de 130 a 180 mísseis lançados por dia durante a Segunda Guerra do Líbano. Diz que quando teve a Segunda Guerra do Líbano foram lançados cerca de 130 a 180 mísseis. 180 foguetes, me desculpem. Como a maioria desses locais de lançamento são de aldeias civis ou bairros populares, dizendo na nossa língua, todas as retaliações ou defesas de Israel deixariam muitas vítimas, é o que eu falei lá no início, contribuindo para que a opinião mundial ficasse contra o Estado judeu. Quer dizer, depois de toda essa sujeira, está dizendo aqui que a opinião mundial ainda ia ficar contra o Estado judeu. Quer dizer, o Estado judeu está lá quietinho, os caras lançam de 1.500 a 2.000 mísseis por dia, Israel se defende e no final Israel que é o cativo, que é o que sempre tem acontecido até agora, né? De modo semelhante ao que aconteceu na última guerra com Gaza. Vocês lembram quando tiveram a guerra lá na faixa de Gaza e tudo que aconteceu de ruim, a culpa era de Israel? Como sempre, né? O Papa agora nomeou o cara lá, um árabe, aí, um homem terrível, né? Que na cidade dele mata um monte de gente, como embaixador da paz, né? Deu a ele a medalha da paz, sei lá. Além disso, os terroristas libaneses construíram uma grande rede de túneis na região da fronteira entre Israel e Líbano, onde podem ser escondidos mísseis e servir como rota para uma invasão do território israelense. Ah, meus irmãos, por que eu li isso aqui, irmã Ana Paula? Por que você leu isso? Está falando de sabedoria, está falando de tolice, está falando do que falar, do que não falar. Porque eu estou dizendo, meus irmãos, que o que está vindo por aí é pesado. Eu falei que o arrebatamento é um grande evento, mas a guerra de Gog e Magog vai abalar o mundo inteiro e ela vai abrir o início do reino do anticristo. Porque lá em Apocalipse 12 diz que a mulher tem um filho varão que é arrebatado para o céu. A partir do momento que ela ganha a criança e a criança é arrebatada para junto de Deus, ela foge para o deserto, ela corre para o deserto com asas de águia. Aí diz que o dragão, não podendo devorar o filho varão que nasceu, ele vem para arrebatar a mulher, para matar, para destruir a mulher. Aí a Bíblia diz que o dragão abre a boca como um rio para devastar com ela. Só que aí quando ele abre a boca, a terra abre a boca e engole o rio. E ali a Bíblia diz que a mulher é guardada no deserto por 3 anos e meio, 42 meses. E aí diz que o dragão, não podendo devorar nem o filho varão que nasceu e foi arrebatado, nem podendo devorar a mulher, ele então se volta contra o restante da descendência da mulher. É a perseguição dos santos da grande tribulação. São os eventos que estão vindo por aí. Vocês acham que diante dessa realidade a gente pode soltar besteira no ventilador, meus irmãos? Agora eu vou ler para vocês aqui uma série de pequenos textos que falam da sabedoria. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, diz: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Aqui é Salomão comparando, né, que o dinheiro, de certo modo, serve de defesa também. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aqui, e Salomão diz, né, a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Quer dizer, se eu, Ana Paula,
falo por mim aqui, possuo a sabedoria, o conhecimento das coisas de Deus, inclusive para a minha vida, eu tenho vida. Olha que coisa linda! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jó, para quem não está reclamando, você está só em Eclesiastes hoje. Fui lá para Jó, capítulo 11, versículo 6. Olha o que Jó disse. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. O que quer dizer? O que quer dizer? Meus irmãos, quando nós começamos a pecar na nossa vida, até o dia em que nós fomos salvos e nos convertemos, toda a iniquidade que nós praticamos contra Deus, todo o pecado que nós praticamos contra Deus, se Deus fosse cobrar de nós tudo isso, a gente ia para o inferno com certeza. E aqui ele fala que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Quer dizer, Deus, ele, em troca da nossa iniquidade, ele pede o nosso arrependimento. Deus, ele fala para nós, olha, arrependei-vos. Para um pouquinho. Olha o que você está fazendo da tua vida. Olha o que você está fazendo em tua vida. Veja que está tudo errado, ou grande parte do que você está fazendo está errado. Arrepende-te. É a única coisa que eu peço para você, o arrependimento. Reconhece que você realmente tem errado e tem pecado contra mim, tem ofendido a mim como Deus. Peça perdão, mude verdadeiramente o teu coração. Volte ao caminho do Senhor, vem para o caminho do Senhor. Coloca as tuas veredas nas minhas mãos e eu te guiarei. Se Deus fosse cobrar de nós aquilo que nós fizemos por iniquidade, meus irmãos. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quer dizer, como se a sabedoria fosse uma professora. E ela dissesse para mim: tenha temor a Deus. E precedendo a honra vai a humildade. A Bíblia diz que nós vamos ser glorificados. Isso é uma honra para nós. Mas antes disso, deve ir em nós para com Deus a humildade. Quer dizer, nós temos que ter temor a Deus e sermos humildes. Se eu tenho temor, porque a sabedoria de Deus me ensinou que eu tenho que temer a Deus sobre todas as coisas, e eu também de ser humilde para com todos, para com Deus, o que vai acontecer? Eu vou receber a vida eterna e a glória eterna que o Senhor diz que nós teremos. Dá para entender? Então, quando uma pessoa é muito orgulhosa, se acha tal, a gente ouve gente falando por aí. Gente, me perdoem eu falar, a gente ouve gente falando por aí que talvez você que está me ouvindo falar assim, então você se acha muito, né, Ana? Não é isso, não. Eu estou falando aqui num bate-papo, eu estou compartilhando as coisas que eu vejo, tá? Nunca, Deus o sabe, que eu me sentiria que sabe o quê? Deus o sabe, Deus o sabe. Eu sei que eu tenho que prestar contas para Ele. Eu falei aqui antes que o canal Os Últimos Dias Antes do Fim não é que a Ana Paula fala e o resto escuta, de cabeça baixa. Mas aqui é um local em que a gente interage. Isso aqui é uma família. E graças a Deus, muitos irmãos aqui sabem o quanto que eu escuto tudo que todo mundo me fala. Não consigo ver todos os comentários, não consigo responder tudo, porque como são muitos vídeos e todo dia tem gente vendo vídeo antigo, eles mandam tantos comentários, eu não consigo realmente responder todo mundo. Não tenho realmente esse tempo. Peço perdão se você já tem falado comigo e eu nunca te respondi. Peço realmente que me perdoe. Não foi por cativéria, não foi porque eu não quis responder. Tem comentário que eu nem consigo ver que chegou, tá? Então não é cativéria da minha parte, é porque tente se colocar no meu lugar. Você coloca um canal no YouTube e tem tantos vídeos e pessoas assistem vídeos deste canal todo dia e muitos comentam. Só que às vezes você não vê, né? Não tem como ver, porque a minha vida é uma vida normal. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho uma família para cuidar. Hoje eu tô aqui na loucura falando. Meu marido tá viajando, tem 10 dias. E ele já disse que ele volta amanhã de manhã, ele chega.
e eu tenho que limpar. Ele tem uma garagem aqui onde ele coloca o material de trabalho dele. E tá cheia de folha no chão, tá tudo meio sujo. E eu preciso dar uma sacudida lá, dar uma refrescada lá. Tem que limpar a casa, tem que fazer algumas coisas aqui. Eu tô com uns negócios, eu tenho uns armários onde a gente coloca mantimento. De vez em quando ele entra lá dentro, né? E ele vê bagunça, ele fica nervoso. Então eu tenho que arrumar isso tudo. E hoje eu tenho que fazer isso tudo, meus irmãos. Fora as coisas básicas de todo dia, eu ainda tenho que fazer essas coisinhas particulares. E já são 10h30 da manhã. Então Deus o sabe, Deus o sabe. O que eu falo nesse canal, eu falo com muito amor e com muito temor. E eu sei que se eu falar besteira aqui, eu vou ter que prestar conta para Deus. Então eu peço que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas voltando ao discurso, eu vejo muita besteira pelo YouTube. E eu sei que se você estivesse falando comigo, a gente estivesse batendo um papo, um diálogo, você iria dizer, Ana, eu também vejo muita besteira pelo YouTube, pelo Facebook. Porque eu não tenho tempo de ver Facebook, eu não consigo mesmo. Eu fico só no YouTube mesmo e no WhatsApp. Mas quanta balela aparece todo dia. E o povo está ouvindo, o povo está acatando, está aderindo, está seguindo, está achando que é, sabe? Então, meus irmãos, a Bíblia fala para a gente buscar sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. A sabedoria, ela diz para nós termos temor a Deus e nos instrui como a gente tem que caminhar. Quando eu tenho temor a Deus, uma das primeiras coisas que eu faço é ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu não quero pecar contra Deus. Imagine que você é contratado para trabalhar numa multinacional e aí você recebe a notícia que você vai ser o novo diretor dessa multinacional e vai ter um chefe acima de você. Ele dá conta para a comissão da empresa multinacional, né? Para o grupo, para os patrões, para os donos da empresa. Então você vai prestar conta para ele. E aí quem te contrata diz, é o senhor fulano de tal. Ele tem já 60 anos de experiência com a empresa. E nós estamos numa situação que a gente precisa de um diretor. E você foi selecionado porque você tem uma boa qualificação para ocupar o cargo. Você tem um diploma com boas notas, você tem uma boa imagem, uma boa ficha técnica como pessoa. Você está dentro dos padrões para trabalhar conosco. Mas eu vou te dar um conselho. Tema o senhor fulano de tal que está aqui já há 60 anos, porque ele é um homem justo, porém rigoroso. Aí você, meu irmão, se você é uma pessoa inteligente, o que você vai fazer? Você vai arrumar um jeito de se atualizar, de entender o que está acontecendo a fundo naquela empresa. Porque se eu sou um novo diretor, eu vou comandar esta empresa abaixo do senhor fulano de tal que já está com seus 60 anos, está cansado. Então eu tenho que pôr na minha cabeça o máximo de informação possível para que quando esse senhor me chamar numa reunião para tentar, né, para tirar o checkmate comigo ali, para pôr os pratos na mesa, eu saber responder o máximo de perguntas que ele me fazer. Porque se ele é uma pessoa que já está há 60 anos nessa empresa, ele conhece ela como a palma da mão. E ele não vai largar essa empresa na mão de um louco qualquer. Mas ele vai ficar bem feliz comigo se ele entender que eu conheço, estou conhecendo o máximo possível de coisa para que ele então sinta que está tudo em segurança. Então isso seria uma atitude de temor ao seu superior. É onde esse futuro diretor iria passar provavelmente algumas noites em claro, lendo, pesquisando. Durante dias, né, ele iria caminhar pela empresa para entender o que ele pudesse, ele iria ouvir as pessoas da empresa para reunir o máximo de informação possível, para que no dia que ele sentasse numa entrevista com seu chefe superior, quando aquele moço começasse a conversar com ele, já na sua experiência, né, de velho lobo, né, aqui naquela experiência ele percebesse, não, esse cara aqui realmente se informou. Ele sabe com quem que ele está conversando, ele sabe que eu com estralo de dedo posso mandar ele para a rua e pôr outro no lugar dele, mas sabe que eu também posso confiar nas mãos dele o dirigir desta empresa. Meus irmãos, assim nós temos que ver a Deus na nossa vida. Assim nós temos que nos comportar com Deus na nossa vida.
Deus, ele é o nosso superior, ele não é um diretor de 60 anos, um velho, mas ele é o dono, presidente. Ele não precisa pedir informação, opinião, permissão para nada, nem para ninguém, para fazer qualquer coisa. Mas ele, na sua gloriosa grandeza, decidiu entrar dentro dos nossos corações e reinar dentro de nós e fazer de nós a sua própria habitação através do Espírito Santo. Mas nós temos noção do que é isso? Nós não temos, meus irmãos. Não adianta. A gente pode bater a cabeça na parede. Nós não vamos conseguir ver a grandeza do que é que tem acontecido nas nossas vidas. Mas já por isso, nós temos que então ter temor a Deus. E eu não vou ficar dias e noites acordados reunindo informações de uma empresa multinacional, mas eu vou passar a maior parte do tempo que eu posso estudando e esquadrinhando e meditando nas Escrituras. Porque isso faz com que Deus veja lá de onde Ele está e também na presença do Espírito Santo, nosso fiel testemunho, que nós realmente estamos envolvidos com Deus. Nós realmente queremos entender, conhecer, descobrir o que a palavra nos fala. É isso que Deus quer de nós. Esse ato de busca gera temor. Porque, peraí, eu descobri que o meu chefe, ele não gosta que eu fale mal da secretária. Ela é uma senhora mais velha do que ele, está trabalhando nessa empresa já há 80 anos. E ela já faz um trabalho um pouco cansado, porque ela está velhinha. Mas ai de mim, se eu sugerir trocar ela de qualquer jeito, ele me mata. É um exemplo. Os exemplos vêm assim na cabeça da gente, igual pipoca, né? Mas dá para vocês entenderem, meus irmãos. O temor a Deus, ele precede a honra, porque você vai caminhando passo a passo com Deus. Você caminha um dia de cada vez, você dá um passo de cada vez com Deus. Você olha para a sua dificuldade, para a sua debilidade, para a sua fraqueza, para quem você sabe dos seus limites e você olha para Deus com consciência de tudo isso. Mas ainda assim você fala, Senhor, eu te amo. Do jeito que eu sou, eu te amo. E eu quero fazer o meu melhor para ser uma pessoa melhor, para agradar o Senhor. Porque eu quero fazer a vontade do teu coração. Eu quero realmente ser usado como um instrumento nas mãos do Senhor. Não sei bem o que eu vou fazer, mas eu quero te servir. Temor a Deus, meus irmãos. Temor a Deus. Provérbios, capítulo 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Aqui o escritor de Provérbios diz, tudo que você tiver, lança, investe para adquirir sabedoria. Eu, Ana Paula, não tenho dinheiro. Eu hoje acabei de usar meus últimos 3 euros. Eu moro no sul da Itália, então a gente usa euro aqui. E hoje acabei de usar os meus últimos 3 euros. Meu marido foi viajar, deixou 50 euros para mim. A gente está passando um mês um pouco complicado, porque tem muita conta para ele pagar. E ele foi ali trabalhar justamente para levantar um dinheiro para tentar pagar pelo menos o máximo dessas contas. Estamos passando por momentos difíceis esse mês, e mês de março vai ser pior ainda. Mas glória a Deus, o Senhor é conosco. Então ele me deixou 50 euros aqui para ficar 10 dias. Normalmente eu não ia precisar usar esse dinheiro para nada, porque a partir do momento que eu fiz as minhas coisas, né, mas acabou que eu precisei usar e como? Usei tudo. E hoje de manhã acabei de tirar os últimos 3 euros que eu tinha no bolso. Ele vem amanhã de manhã, menos mal, se precisar de mais alguma coisa, pelo menos ele está aqui. Mas dinheiro eu, Ana Paula, não tenho para investir. Tem um pastor que eu amo muito, muito querido meu. Não vou citar o nome dele, que não vale a pena. Mas é um pastor que com ele eu aprendi tanto.
Mas, infelizmente, esse pastor agora está soltando um curso do Apocalipse, de profecia, e junto com esse curso ele vai trazer muita novidade, de coisa de tecnologia. Parece que é um material realmente, eu acredito que é muita coisa importante que ele vai estar passando, né? Só que ele está fazendo um curso que só vai poder participar desse curso gente que vai direto lá, vai ter que ir pessoalmente. Vai ter que ir pessoalmente. Não só isso, vai ter que pagar para participar do curso. Quer dizer, para receber as informações que ele mesmo garante mudar a vida de muitos, vai ter que pagar. Eu não sei quanto que custa o curso. E eu fiquei chateada, que eu falei, poxa, eu queria tanto, sabe, poder estar nesse seminário, nesse simpósio, sei lá como é que fala que ele vai fazer. Porque como é uma pessoa com a qual eu já aprendi muito, eu acredito que eu iria aprender ainda mais. Mas, infelizmente, ele limitou isso a pessoas físicas, quer dizer, para participar vai ter que sair da cidade, inclusive já está falando até que tem 7 cidades de pessoas que já estão saindo de 7 estados diferentes do Brasil para participar desse seminário, desse simpósio lá que ele vai fazer. E é um negócio que vai ficar ali. Ele não vai botar na internet, pelo menos até agora não tem nenhuma informação que ele vai compartilhar isso, né, conosco. E eu fiquei chateada, eu falei, poxa, talvez se eu morasse ali naquela cidade e trabalhasse, eu até encararia pagar para participar. E eu fiquei triste, que eu falei, poxa, paciência, né? Então, assim, eu não tenho dinheiro para investir na sabedoria. Apesar de eu acreditar na palavra que diz que eu de graça recebi, então de graça eu tenho que dar aquilo que eu recebi, né? Eu não posso monopolizar aquilo que Deus me dá, mas cada um faça segundo a sua consciência. É assim que funciona. De um modo geral, a única coisa que sobrou para mim, Ana Paula, é essa Bíblia aqui, que já tem bons anos que eu tenho, é só ela que eu tenho a internet e tenho um tempo, que muitas das vezes eu até atropelo ele para conseguir estar tendo acesso à informação. Então, se eu fosse seguir essa palavra sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria emprega tudo que possui na aquisição do entendimento, eu faria assim. Ci sei? Tieni una bustina lievito. Sì. Ho messo a fare trombetta e non c'è la bustina. Ah, tu. Cazzo. Dove cazzo è? Povera delicante. C'è 3. Solo una sei. Sì, una sola. Invece un lievitante c'è quell'altro là. Vanellina o a polvere come lievita. Oddio. Oh, ma questo è roba spanina. Ma Guarda, io c'ho una lavatrice. dove è la strada? Se non si fa nelle strade. Ma non può mettere sotto là dove c'è coperto, no? Devi fai mandare. Alle 8:30 ancora lavoravo. Lo so, non è che fino alle 2 è rimasto. Dovevo finire là. Però domani c'è, domani viene. No, meno male, iniziare a cacciare i corpi. Sì. Quello là è una salata. Chi? Quello bambino. Chi? Sì, meno male. E perché non ti tira poco? È dove si vede chi è. Ah. Meno male, perché ho parlato con mio marito. Sta male, però dice io veniamo in Gesù per un bambino. Dai, corretto. Amém, meus irmãos. Por pouco eu perdi o áudio aqui. Me perdoem, tive uma interferência. Mas concluindo, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 diz: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A loucura da pregação está salvando os crentes. Quando você ouve que houve um homem num dia
que com o cajado bateu na terra e abriu o mar vermelho por causa do poder de Deus. Já um outro profeta fez um machado flutuar. Um dia Deus colocou 8 pessoas numa arca e mandou um dilúvio e matou todo o resto que estava. Um dia desceu fogo do céu e queimou as cidades de Sodoma e Gomorra. Um dia nasceu um Salvador numa manjedoura e ele veio e pregou o arrependimento. Você fala, tudo isso é uma loucura. Você acreditar num livro, você acreditar no que esse livro fala, você acreditar num Deus invisível, você caminhar pela fé, pior ainda, você acreditar que um dia esse Deus invisível vai arrebatar milhares de pessoas do planeta Terra, é loucura. O Evangelho, olha, diz que para o mundo aquilo que nós sabemos é loucura, mas é nessa loucura que nós estamos amarrados, apegados. Nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Eu queria só terminar esse estudinho aqui que nós fizemos aqui, dando para os irmãos o significado de algumas palavras, 3 palavrinhas que eu achei importante. A primeira delas é a palavra dádiva. Meus irmãos, a palavra dádiva significa ação ou efeito de oferecer voluntariamente alguma coisa valiosa a alguém, dar um presente. E a Bíblia diz que a salvação é uma dádiva de Deus. Deus, ele nos dá de presente a vida eterna. Deus, ele nos dá de presente o direito de viver com ele, junto com Cristo, o Espírito Santo e todos os habitantes celestiais por toda a eternidade. Deus, ele oferece para nós de presente uma vida de júbilo, de plenitude, de alegria, de regozijo eterno. Uma vida, finalmente, onde a gente vai poder construir algo. Não sei o que, mas eu tenho certeza que a nossa vida com Deus, eternamente, vai ser um mar sem fim de grandes alegrias, de grandes realizações. Nunca a gente vai terminar de ser feliz. A segunda palavra que eu queria ler é inteligência. A palavra inteligência no dicionário significa faculdade de compreender, significa destreza, habilidade, perceptibilidade, lucidez. Eu gostei mais da palavra lucidez. Faculdade de compreender, lucidez, é a inteligência. Às vezes você vê uma certa coisa diante dos seus olhos, você não consegue entender aquilo, você não consegue enxergar. A pessoa inteligente de olho bate, olha, entendi, é isso. É lucidez, inteligência. Talvez você que está me ouvindo aí, minha querida amada irmã e companheira, dona de casa, você é muito inteligente para fazer o arrozinho de cada dia, o feijãozinho de cada dia. Eu ainda não consegui ser inteligente para fazer pão e bolo no forno. Cada vez que eu faço uma receita, ela queima ou ela fica crua. Foi antes de ontem, eu consegui fazer um bolo de fubá aqui, e ele ficou perfeito, dentro da receita que eu acompanhei pela internet. Eu dei pulo de alegria. Porém, a minha pergunta é, será que eu vou conseguir fazer de novo a mesma coisa? Ou será que vai ficar queimado? Mas é muito legal quando a gente tem inteligência, a gente tem destreza sobre coisas que a gente precisa manusear na nossa vida. Como que eu gostaria de ser inteligente em tantas coisas, meus irmãos? Como que eu gostaria de ter destreza para fazer tantas coisas? Confesso que tem dias que eu me perco nessa casa. Tem dias que eu não consigo concluir tudo que eu gostaria de fazer. Mas eu posso dizer para os irmãos uma coisa? Algum pouquinho de inteligência para com as coisas de Deus eu tenho. E realmente a Ana Paula que eu sou hoje é muito diversa da Ana Paula que eu era há 10 anos atrás, aproximadamente há 8, 9 anos, há 10 anos atrás. É uma Ana Paula totalmente transformada, porque realmente Deus tem mudado a minha vida. A última palavrinha que eu queria compartilhar com os irmãos é conhecimento, porque tem gente que acha que inteligência é o mesmo que conhecimento e conhecimento é o mesmo que ter inteligência. Uma pessoa pode ser muito inteligente, meus amados, para trabalhar como mecânica, né, com a mecânica. Então, ele tem facilidade, ele tem destreza, ele tem lucidez, ele tem habilidade para mecânica. Mas se não vier um professor e passar o conhecimento que ele tem para esse aluno inteligente,
Por mais que o aluno seja inteligente, ele nunca vai conseguir realizar todo o projeto mecânico. Por quê? Porque ele precisa de informação. Olha, isso é para isso é isso. Sabe? Se você quer montar alguma coisa, mas você não conhece certas ferramentas que existem para fazer você conseguir montar tal coisa, de que serve? Quer um exemplo? Eu estou tentando fazer uma hortinha no meu apartamento. Estou tentando. O chuchu começou a desabrochar agora, depois de uns dias. Só que para plantar esse chuchu, no dia que eu estava com ele aqui na geladeira, eu fiquei coçando a cabeça e falei, oh meu Deus, eu não tenho um vasinho de planta para plantar esse chuchu. Onde é que eu vou pôr esse chuchu? Aí teve quem mostrou num copo d'água para ele brotar. Aí achei um outro vídeo agora que o moço pôs na terra. Eu falei, e agora? Eu vou ter que ir lá comprar um vaso só para plantar esse chuchu na terra. Olha a minha ignorância. Mas Deus foi tão bom que no próprio vídeo o moço que estava ensinando a plantar chuchu falou assim, gente, um potinho de sorvete que vocês tiver de plástico para jogar fora. Nele vocês podem plantar o chuchu para fazer a muda. E eu olhei pro lado, tava bem do lado, tava o potinho ali que eu tava para jogar fora, eu já tava indo pro lado do lixo do plástico. Eu falei, meu Deus, tá aqui na minha frente. Quer dizer, a inteligência que eu tinha, olha, eu quero plantar esse chuchu porque eu vi ele na geladeira, aqui onde eu moro não tem chuchu, uma irmã querida me deu de presente, ela mandou para mim chuchu, mandou quiabo e tal. Aí eu falei, gente, eu podia plantar esse chuchu, porque se eu tiver chuchu na minha casa vai ser uma bênção. Primeiro porque vai ser uma coisa fresca, vai ser sem adubo, sem produto químico, né, coisa pesada. E vai estar na minha portada de mão. Vai ser tão legal, inclusive para os meus filhos, né, verem. Quer dizer, isso foi um processo de inteligência. Eu vi o chuchu na geladeira, eu podia cozinhar ele, mas a minha inteligência disse, planta. Só que eu não sabia plantar. Eu não sabia, gente, não é só enfiar o chuchu na terra. Parece que é assim, mas não é bem assim. Então, a minha inteligência disse, vai procurar no YouTube, que é a ferramenta que eu tenho à disposição, como plantar o chuchu. E uma vez que eu assisti aquele vídeo de, acho que foi 7 minutinhos de vídeo, aquele moço que estava ali no vídeo, que já é habilidoso com esse negócio de horta, ele repassou para mim o conhecimento necessário para eu saber como que eu planto o tal de chuchu. E seguindo passo a passo as instruções que aquele moço deu, hoje eu tô com o meu chuchuzinho ali, que tá começando a dar a mudinha. E daqui a pouco eu vou pôr ele no vaso, que eu já tô com o vaso pronto ali fora, que é só montar ele direitinho para plantar o bendito chuchu. Uma outra coisa que eu tenho que resolver hoje, pôr o vaso lá fora, porque se meu marido ver, o vaso tá na escada com a terra e tudo, tá uma bagunça lá. Se ele chegar e ver aquilo, ele vai xingar. Mas dá para vocês entenderem que a palavra conhecimento não tem nada a ver com sabedoria? São coisas diferentes, elas trabalham juntas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, conhecimento é saber, entendimento sobre alguma coisa, entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência, dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento. Conhecimento é o mesmo que erudição, erudito, competência, informação, instrução, cultura. Amém, meus irmãos? Eu queria ter fechado esse vídeo com essas palavrinhas para você ver como é bom, que coisa linda, que delícia, meus irmãos. É a gente dominar, é a gente fazer parte das nossas vidas esses dons. O dom da inteligência, o dom do conhecimento, o dom do temor. São 3 palavrinhas que mudam a nossa vida. E são as palavrinhas que quando a gente escuta um biruta qualquer que fala besteira, a gente sabe, opa, peraí, isso aqui não serve para mim, isso aqui me leva para a morte, me leva para a loucura. Às vezes vocês escutam pessoas que elas falam coisas que parecem quase que tão perfeitas, mas Deus, na sua imensa misericórdia, nos dá a sabedoria e você fala, peraí, tem um problema nisso aqui, tem uma coisa que não perfuma no que essa pessoa está falando, tem algo que não bate. E ali Deus te dá a sabedoria para você se desviar dos maus caminhos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, terminando esse vídeo, nós estamos em tempo de enfado e canseira. Os 70 anos da geração, espiritualmente falando, já chegaram. Nós estamos entrando nos 80, que é de enfado e canseira.
Chegou um ponto que a gente está escutando tanta coisa que a gente está ficando enfadado e cansado de tanto ouvir besteira. Então, vamos orar a Deus, mas não vamos só ficar na oração. Vamos agir, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer por onde. Você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa provar para Deus, que é o seu chefe, é o seu capo. Ele está acima de você, ele é o seu cabeça. Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Então vamos começar a se importar com essa posição na qual nós nos encontramos. E guarda que é uma posição maravilhosa. Nós estamos na posição do corpo de Cristo. Não poderia existir lugar melhor para nós. É Deus, é Cristo, é a igreja. Olha que coisa forte, poderosa. Dê valor ao que você tem. Dê valor às dádivas, aos presentes que Deus tem te dado. Isso tudo, meus amados, vai contribuir para o teu arrebatamento. Amém? Meus amados e queridos irmãos, eu vou terminar esse áudio. Eu vos saúdo com a santa, gloriosa, poderosa Shalom do Senhor. E agora eu vou trabalhar aqui, vou fazer minhas coisinhas, que são tantas, mas com alegria no coração de que eu investi hoje esse tempo, esse momento que eu pude ter aqui com os irmãos e com o meu bom Deus. Amém? Então que o Senhor vos abençoe e até o próximo vídeo. Provavelmente agora deve ser lá para a semana que vem. Vamos ver aqui como é que eu vou me arranjando com as minhas coisas. Mas seja lá como for, nós estamos sempre juntos e um só com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.